Já imaginou você chegar no lugar onde não importa qual é o seu currículo, aonde vão precisar exatamente do seu trabalho e ali vai ter uma placa dizendo temos vaga o tempo todo. Aquela placa nunca sai dali. Aquela placa está em busca de corações, de trabalho, de pessoas que entendem que precisam fazer um esforço muito maior para executar aquele trabalho em prol do reino de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre essa frase: temos vaga. Não precisamos do teu currículo, precisamos do teu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, da sua verdade, do seu coração, da sua palavra, do seu abraço. Tudo aquilo que Deus depositou na sua vida tem uma placa escrito temos vaga. Mas antes de entrarmos hoje na direção dessa palavra, desse tema de hoje, eu quero orar pela sua vida, porque a oração tem uma direção totalmente específica dentro dessa mensagem. Quero agradecer a todos que estão aqui. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua casa, pela sua família. Que essa mensagem hoje mexa com você, que ela venha sacudir o seu coração aí e trazer o quê? Um despertar novo na sua vida. Mas eu quero orar por você nesse dia tão especial, dessa semana que está apenas começando, e que ao final dessa mensagem você entenda que essa mensagem foi para você, que essa mensagem é para mim. Obrigado, Pai, te damos graças. Mais uma vez, é um grande privilégio estar diante de um povo que tem fome e sede da sua palavra, que nenhum alimento é mais importante do que aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, desperte a nossa vida, mais uma vez fale conosco aquilo que é mais importante sobre a terra e que nós devemos fazer. Não queremos mais fugir, não queremos mais nos esconder. Sabemos que em cada coração que está aqui existe um potencial gigante que está escondido por algumas palavras, por algumas declarações, por algumas frustrações, mas hoje é o dia do Senhor despertar vidas aqui, Pai. Através dessa live, através dessa mensagem, que essas pessoas entendam que essa frase, temos vaga, é para mim, é para você, é para todos nós, porque existe uma multidão aguardando apenas com que a nossa vida entre dentro desse terreno e desse campo, que Deus precisa de trabalhadores, de homens e mulheres que entendam que não vão ganhar aqui nessa terra, mas que existe algo precioso nos céus esperando a nossa vida. E por isso nós precisamos entender esse propósito e esse chamado. Então a oração nessa manhã é para que o Senhor levante mais e mais trabalhadores para essa grande obra que Deus tem a fazer na terra. Que todos que estão aqui, que vão ouvir essa mensagem, sejam despertados pelo Espírito Santo, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigado a todos. Estamos aqui. Ontem não pudemos estar aqui porque eu estava chegando de viagem de São Paulo, um tempo muito especial lá, de palavra, de oração, de ministração, junto com o Chega Mais, mas hoje nós estamos aqui para a nossa jornada diária, porque entendemos esse propósito, esse chamado de Deus. E se o objetivo dessa live foi encontrar uma pessoa, o objetivo foi cumprido. Ah, mas eu só gosto de começar as coisas com multidão, só gosto de pregar no estádio lotado. Hoje você vai entender que a multidão pode ficar de lado se você entender que você é um trabalhador do reino na terra. Ah, tu não está entendendo nada, não cuido nem da minha vida, vou cuidar dos outros. Aguarde que essa mensagem vai falar com você. Então hoje nós estamos falando sobre o tema temos vaga. Você vai chegar no lugar, estou desempregado, quero fazer alguma coisa, tá lá, temos vaga. A primeira coisa que você vai falar é: vou colocar o meu currículo aqui. Só que para esse trabalho não precisa de currículo. Precisa de coração, dedicação, cuidado. Precisa de algumas coisas que, mas eu sei fazer. Deus só está querendo encontrar esses trabalhadores que vão trabalhar em prol desse emprego ou desse trabalho, só que a recompensa pode muitas das vezes não vir aqui na terra. Ah, mas e se a recompensa vier na terra? Bom, tudo que Deus faz é bom e Ele trata as pessoas de forma diferente. Mas e se não vier?
Onde é que está a sua mente, o seu coração e a sua esperança? No trabalho que Deus vai determinar que eu e você façamos a partir de hoje. Então hoje é o dia de despertar para tudo aquilo que Deus vai falar. Então nós estamos falando sobre temos vaga. Quer aceitar esse emprego? Mateus 9, primeiro texto. Mateus 9, verso 35. Vamos 35. Mateus 9, 35. E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão dela, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a ceifa é grande, mas poucos são os obreiros, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Vamos pensar, vamos entender. Deus está dizendo que a ceifa é grande, mas poucos são os trabalhadores. Porque nesse terreno onde tem a placa temos vagas, você não vai trabalhar para muitas das vezes receber aqui na terra pelo seu trabalho. Mas ele está dizendo que a gente tem que orar por pessoas que entendam que precisam trabalhar, porque hoje existem ovelhas que estão cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Então você, nós podemos ser, mas eu não sou ordenado a pastor. O óleo não desceu sobre a minha cabeça para eu ser pastor. Antes de Davi ser rei, o que ele era? Pastor de ovelhas. A Bíblia diz que caiu algum óleo sobre a cabeça de Davi para ele ser pastor. Você está cuidando de vida, está cuidando de ovelhas? Então assim, você é pastor. Mas se vão te ordenar ou não? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não, eu estou querendo ser ordenado e reconhecido pelos homens. O que basta para mim e para você é sermos conhecidos por Deus como trabalhadores que entenderam que essa placa escrito temos vaga é para mim e para você. Tem gente que vai olhar e não, aqui não está pagando nada, não vou entrar nessa não. Outros vão falar assim, eu trabalho, eu dou a minha vida por esse trabalho. Foi o que os discípulos fizeram, foi o que Jesus fez. Só que hoje essa live aqui é para despertar você, trabalhador que está parado achando que só vai fazer algo em prol do reino de Deus se receber. E aí eu vou num texto e depois eu vou voltar aqui de novo para você entender. Grave isso. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Você tem trabalhado por Deus nessa guerra para Ele te abençoar e te honrar apenas aqui? Se existe uma vida eterna, e o texto está dizendo, a minha esperança em Cristo é que Ele me abençoe apenas na terra. A Bíblia está dizendo que você é miserável e infeliz, porque você está esquecendo que a eternidade vale muito mais do que os poucos dias que passamos sobre a terra. É o texto, Arthur, é o texto, 1 Coríntios 15, 19. Não se limite a Deus, a tudo aquilo que Ele quer fazer, apenas essa vida. Existem pessoas que estão dando a sua vida, missionários que estão deixando aqui para ir para a África, para ir para o Nordeste, onde não tem água potável, aonde tem alguns mosquitos que parece até um besouro. A questão é o seguinte, Deus está precisando de trabalhadores. Se você não se alistar, se você não quiser, se você não procurar, o texto diz aqui de Mateus 9, 38, que nós precisamos orar para que Deus mande trabalhadores para a colheita. E aí, por que trabalhadores para a colheita e não para semear? Porque existem situações que você vai trabalhar para quê? Eu vou semear. Aqui Jesus está dizendo que é apenas colher. Por quê? Porque a palavra que Ele ensinou, aquelas pessoas já têm deixado o coração delas já amolecido. Vai dizer para mim que você não tem escutado a palavra de Deus e teu coração está aí, Só estou esperando que alguém converse comigo, fale comigo. Só estou esperando que alguém pegue na minha mão, me levante e fale, vem, porque Jesus... Aqui, verso 35 de Mateus 9. Percorria Jesus a todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O evangelho é dele. A cura é dele.
o evangelho do reino, tudo é sobre ele. Então ele semeou. Quem vai colher? O trabalhador. Mas a Bíblia está dizendo que os trabalhadores são poucos. Será que você está aqui nessa live, identifica que você é um trabalhador, mas não está fazendo nada pelo reino? Está olhando só para a sua vida e está falando, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que cuidar da minha família. Mas tem alguém do seu lado aí que Jesus já pregou para ele, só está precisando assim, ó. Eu estou cansado porque eu não tenho ninguém do meu lado para me dar uma ajuda, pegar na minha mão, me convidar para ir no culto, para uma igreja. Sabe o que acontece? Como eu disse lá em 1 Coríntios 15:19, que se a nossa esperança em Cristo for apenas nessa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Só que existe algo aqui também, ó, chamado galardão. Mateus 6:1-7, onde é dito que aquele que ora e quer ser visto pelos homens já recebeu o seu galardão. Quando você orar, entre no teu quarto e ninguém vai ouvir a sua oração, apenas Deus, e Deus que está no céu vai te recompensar. Só que eu aprendo também que galardão pode ser uma recompensa que Deus vai te dar no céu por um trabalho aqui. Então, todo trabalho realizado para o reino dos céus na terra não é em vão. Aí você está falando, Arthur, o que eu posso fazer? Deus pediu para eu abrir essa live de segunda às sexta, às 6 horas da manhã. Ah, por que você não faz essa live às 8 horas da noite? Aqui, ó, 30 pessoas, às 8 horas da noite vai dar mais de 100, mais pessoas serão alcançadas. Existem pessoas que acordam às 6 horas da manhã e estão com a sua mente assim, ó, dizendo, o choro já durou a noite inteira. Cadê a alegria? Sabe qual é a alegria? Se aliste nesse exército. Pega essa placa Temos Vaga e fala, a partir de hoje eu sou um trabalhador, porque existem pessoas que estão cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Vou me aproximar dessas pessoas e vou falar para elas, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Vamos adorar, vamos buscar, vamos encontrar alguma maneira de tirar todo esse cansaço que está na sua vida, porque Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Deus quer usar a nossa vida como alguém que trabalha em prol do reino para trazer as pessoas que estão sem pastor, cansadas e sobrecarregadas. Como é que está a sua vida? Será que você entrou aqui e não aguenta mais viver essa vida sem resposta, sem presença, sem choro, sem arrependimento, vivendo apenas uma vida de pecado? Então, chegou esse tempo de você olhar para a sua vida e falar assim, essa vaga é para mim, mas você não vai receber nada. Você vai ter que deixar um tempo da sua vida em prol desse trabalho. Essa vaga é para mim. Eu quero ajudar a Jesus a colher as vidas que já estão semeadas pela palavra dele. É como se fosse assim, Jesus planta uma árvore num grande terreno. Uma goiabeira, uma mangueira, uma árvore. E o que acontece? Jesus rega aquela árvore cresce, dá frutos, os frutos caem no chão, e quem vai colher os frutos? Quem vai colher? Eu e você. Se nós não nos alistarmos, se nós não entendermos que essa vaga é para mim e para você, o que vai acontecer com os frutos que caíram no chão? Vão apodrecer, né? É por isso que ele está dizendo aqui, ó, a ceifa é grande, mas poucos são os trabalhadores. Se você está aqui nessa live e entende que essa mensagem é para você, hoje você precisa ser um trabalhador. Mas Arthur, o que eu vou fazer? Vou fazer uma live também? Não sei, faça uma live, abrace alguém, deixa a sua vida ser um instrumento de Deus na terra para encontrar uma pessoa e falar, estou vendo que você está cansado, está desgarrado, está sobrecarregado, mas vem aqui, vamos lá no culto, vamos ouvir a palavra de Deus, deixa eu orar pela sua vida. Quantas pessoas estão vivendo assim? Então nós precisamos entender que vamos trabalhar em prol de algo que não poderemos receber nos céus. É por isso que muita gente passa pela placa e fala assim, ó, temos vaga. Qual é o salário? 0. Qual é o salário? Não vai receber o salário aqui na terra, não. Qual é o salário? Eu vou abençoar a sua vida na terra. Porque entenda isso,
Nós não podemos fazer a obra de Deus pensando naquilo que as pessoas estão recebendo, porque tem pessoas que Deus vai abençoar de uma forma e outras não, mas a gente quer fazer. E tô vendo que fulana começou a ir na igreja e fazer a obra de Deus, olha lá como é que a casa dela tem prosperado. Quem disse que a tua vai prosperar também? Deus age diferentemente com cada um. Lembra de Jabez? Jabez fez uma oração e Deus falou, vai ser como você pediu. Se me abençoares, se aumentares as minhas tendas, se me der crescimento, Deus falou, assim como você orou, será. Se você orar agora pedindo crescimento, pedindo tudo, Deus vai te dar. Deus age diferentemente com cada um. Agora, trabalhador, ele está olhando e está querendo, quero saber. Os discípulos deram a sua vida em prol desse trabalho. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, todos eles Lucas deram a sua vida e falaram assim, o que mais importa é eu estar junto de Jesus para essa colheita. A colheita não é de fruto, a colheita é de vidas. As vidas já estão aí, ó. Poxa, Jesus semeou uma palavra na minha vida, só está faltando alguém se aproximar de mim, pegar na minha mão e falar, vamos lá, os seus conflitos serão solucionados. Vamos lá, tô vendo que você tá cansado, né? Cansado de quê? Resposta não chega. Cansado de quê? Aquele seu pedido que está sendo feito da maneira errada. Então eu tô aqui para te ensinar a como pedir, como se aproximar de Deus, como ter os seus conflitos resolvidos em Deus. Só que não sou apenas eu, é você também, que conhece algumas pessoas e sabe que essas pessoas só estão precisando do seu trabalho para que elas sejam conectadas ao reino dos céus. Então hoje, Deus está procurando trabalhadores. Se Deus encontrar aqui, nessa live, um trabalhador, valeu a pena acordar cedo, valeu a pena orar, valeu a pena me comunicar com você e você falar, Arthur, a partir de hoje, eu estou me alistando no exército de Deus. A partir de hoje, eu vou trabalhar em prol desse reino sem querer receber a minha recompensa sobre a terra. Ah, e se Deus te der? Glória a Ele. Se Ele não te der, glória a Ele. Mas existem pessoas hoje que precisam do seu abraço. Existem pessoas hoje que precisam da sua palavra. Existem pessoas hoje que precisam ser despertadas e falar assim, a vida tem um sentido em Cristo Jesus. Sem Ele, não tem sentido, mas com Ele tem sentido porque não tem morte, porque não tem riqueza, pobreza, profundidade que pode separar a minha e a sua vida desse amor de Deus. Agora, se você ficar preso à recompensa, 1 Coríntios 15:19 diz que você é infeliz. E Jesus não está me dando nada sobre a terra, mas eu quero receber aqui. Imagine, quando você chegar no céu, a surpresa que vai ser. Ué, mas aquela pessoa não tinha dinheiro, não tinha carro, morava num lugar tão humilde, saía todo dia de manhã para buscar a sua comida e naquele momento que ela saía para buscar o seu alimento, ela falava do reino, ela cuidava de pessoas, ela abraçava as pessoas. Lembra do bom samaritano? Passou um sacerdote, passou um levita, ocupado demais com seus afazeres, mas despreocupado demais com a colheita que precisava ser feita. Aí o bom samaritano pega aquele homem que tinha sido assaltado, leva no local, cuida da ferida, paga por ele ali e Deus fala quem é o mais próximo. Deus está precisando da nossa vida. Nós precisamos nos aproximar daqueles que estão cansados, daqueles que estão desgarrados como ovelhas que não têm pastor e trazer ele para esse reino, trazer ele para próximo. Só que tire de lado toda a sua frustração, tire de lado todo o seu medo, eu não sei falar, eu fico preocupado se a pessoa vai aceitar ou não. Não se preocupe com isso, se a pessoa vai aceitar ou não, apenas trabalhe, apenas faça o trabalho. Hoje Deus precisa de trabalhadores. Se você não quiser aceitar, o texto está dizendo, ore ao Senhor da ceifa que mande obreiros, que mande trabalhadores para a colheita. Ele vai mandar trabalhadores. Ah, não estou vendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Se todos nós que estamos aqui nessa live, ou você que vai entrar depois para assistir esse vídeo, entender que essa mensagem, temos vaga, é para você, e você entrar por essa porta e se transformar num trabalhador, eu vou dizer lá na frente,
milhares de pessoas vão ser alcançadas, porque você pode trabalhar para ganhar uma pessoa que você ganhou pode trabalhar para ganhar 5 pessoas que você ganhou pode trabalhar para ganhar 1 milhão. Então fica uma coisa assim, ó, alguém lá atrás orou pela minha vida, que orou por uma pessoa que era da minha família, que essa família orou por mim, que me encontrou, e hoje eu preciso orar por outras pessoas. Vai virando uma coisa, quando lá na frente você entender, você vai falar assim, há 100 anos atrás, alguém orou por mim? Eu nem sabia. Hoje, podemos orar por alguém que vai encontrar esse reino daqui a 10 anos. E aí lá no céu Deus vai falar, lembra dessa oração que você fez aqui? Os seus olhos não viram, mas a sua oração cumpriu o propósito estabelecido porque você se levantou, porque você se transformou num trabalhador do reino. Não ficou apenas com seus braços cruzados sem fazer nada, ou com medo, ou querendo receber alguma coisa aqui na terra, não. Hoje é dia de entrar por essa porta, e nessa porta está escrito assim, ó, temos vaga. O pagamento pode não ser aqui na terra, mas com certeza Deus vai olhar para a sua vida e vai falar assim, obrigado pelo seu trabalho. Não tem como Deus olhar para as pessoas que trabalham aqui na terra em prol do reino dele de qualquer maneira. Deus está buscando isso. Jesus olha para uma grande multidão sentada e falou assim, poxa, a gente poderia ter mais gente aqui, né? Porque assim, eu não posso estar aqui na terra, naquele momento. Jesus, tanto que ele manda reunir os discípulos e juntar de pouco em pouco lá para poder dividir o pão e o peixe, mas aqui ele olha para uma multidão cansada e falou assim, se tivéssemos mais trabalhadores, a colheita realmente seria maior. Mas aí ele deixa um recado, ore a Deus por trabalhadores. Arthur, eu não sou esse trabalhador ou essa trabalhadora. Eu acho que depois dessa mensagem vai ser difícil você não entender um trabalho que Deus tem para a sua vida, mas ore, Deus, que o Senhor possa mandar obreiros, trabalhadores, pessoas que estão dispostas a doar a sua vida nessa terra para encontrar quem está cansado, quem está sobrecarregado e levar diante de Ti, e levar a essas pessoas a reconhecer a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero orar hoje por um grupo específico. Será que essa mensagem é para você? Sou trabalhador do reino. Se for para você, digita aí, sou trabalhador do reino. Ou então coloque assim, eu aceito a vaga. Eu aceito a vaga de ser alguém que vai colher tudo aquilo que Jesus já semeou. Jesus tem semeado palavras, Jesus tem falado com pessoas, mas essas pessoas precisam de trabalhadores para colher, para se aproximar. Então coloca aí, eu aceito a vaga. Se uma pessoa que estiver vendo aqui agora ao vivo, ou depois que o vídeo estiver gravado, colocar assim, eu sou trabalhador do reino, a Ana, a Mari, eu aceito a vaga, Lou Batista, eu aceito a vaga, Jonas, sou trabalhador do reino, Rafael, eu aceito a vaga em nome de Jesus. Então a partir de hoje nós temos um compromisso. Alguns vão ter uma carga maior, que vão querer trabalhar muito, outros vão olhar apenas para uma vida de cada vez. Quem eu posso visitar? Quem eu posso mandar uma mensagem? Quem eu entendo que está passando, Dani, aceita a vaga. Quem eu entendo que está passando uma luta, mas só está precisando com que eu me aproxime dela, Jorge, aceita a vaga. Nele, olha quantas pessoas, olha como o exército está crescendo. Então vamos fazer hoje esse exercício de ter aceito. Você entrou hoje num trabalho. Gabriel, sou trabalhador do reino, aceita a vaga. Então a partir de hoje você entrou por essa porta da vaga. O que vai acontecer? Vamos à nossa primeira tarefa. Késia, eu aceito a vaga. Qual é a primeira tarefa? Encontre alguém que está cansado, desistido da vida, não quer mais saber o que fazer. Se aproxime dessa pessoa e fala para ela assim, Jesus é bom, tudo que ele faz é bom e ele tem um cuidado da sua vida. Luciana aceita a vaga. Olha quantas pessoas. Já vi mais de 10 pessoas aqui dizendo que aceitam a vaga, e ao longo desse dia que você compartilhe essa mensagem, mande essa mensagem para pessoas que você vê que tem um potencial para trabalhar pelo reino de Deus na terra, e vamos aumentar o número de pessoas que estão aceitando a vaga que Deus hoje está colocando aqui nessa live. Encontre hoje, a tarefa de hoje, já que você entrou nessa vaga, a tarefa de hoje é
aquela minha amiga está passando uma luta, né? Vou me aproximar dela e vou falar assim: Jesus é bom, Jesus pode resolver o seu casamento, Jesus pode curar essa doença, Jesus pode trazer a provisão, não desista, não pare, Deus é contigo, tal. Então, esse seu trabalho já vai colocar algo na cabeça de alguém e essa pessoa vai falar assim: muito obrigado pela sua palavra, nunca vou esquecer das palavras que você declarou para mim no momento mais difícil da minha vida. E faça disso uma onda, faça com que as outras pessoas possam entender, praticar e trabalhar. Então eu quero orar pela vida de todos aqui que colocaram assim: eu aceito a vaga. Que vaga é essa? Essa mensagem vai ficar salva, você que entrou aqui, assista novamente, que no final dessa mensagem você vai entender se você vai aceitar essa vaga ou não. Então eu quero orar, porque o texto de Mateus 9,38 diz: ore a Deus para que Ele mande obreiros para a colheita. Muitas pessoas já aceitaram aqui, então a minha oração é por você nessa manhã. Obrigado, Pai, por essa manhã. Hoje nós falamos sobre o tema Temos Vaga. O céu tem vaga o tempo todo para pessoas que querem trabalhar em prol de uma colheita que já foi semeada por Jesus. A palavra de Jesus já está sendo semeada nos corações, mas essas pessoas não podem andar sozinhas. Elas precisam de um abraço, de uma mão, de uma palavra, de algo que o Senhor tem entendido como trabalhadores. Aqui nessa manhã, algumas pessoas aceitaram a vaga de ser trabalhador do reino sobre a terra. Então esse é um momento de o Senhor fortalecer a vida de cada um. É o momento de o Senhor colocar e mostrar para essas pessoas qual é a colheita que elas precisam fazer. Um amigo, o chefe da empresa, uma pessoa que está próxima, que precisa de cuidados especiais, porque estão cansados, estão andando como pessoas sem destino nessa terra, mas abençoe a todos aqueles que declararam e digitaram aqui nessa live: eu aceito a vaga, eu não posso fazer por eles aquilo que o Senhor pode, mas como eles colocaram a sua vida à disposição nessa manhã e decidiram entrar na vaga, fortaleça, Deus. Fortaleça a vida deles todos os dias. Que essa mensagem vire uma onda ao redor do mundo e possam encontrar muitos trabalhadores para essa colheita que Jesus já plantou. Que nós possamos entender isso todos os dias. Precisamos trabalhar todos os dias, mesmo que seja uma mensagem pelo WhatsApp que nós vamos mandar para alguém. E essa pessoa, ao invés de tirar a sua própria vida, vai querer voltar a viver, a sonhar e a sorrir. Abençoe todos aqueles que colocaram aqui hoje: eu aceito a vaga. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela presença. Compartilhe essa mensagem. Se você compartilhar essa mensagem, comentar nessa mensagem, essa mensagem o Instagram vai entregar mais. O YouTube também vai entregar mais, porque depois essa mensagem vai lá para o YouTube, no canal Arthur Felipe Barbosa. Arthur sem H, Felipe Barbosa. Seja um trabalhador, seja um cooperador e vamos encontrar vidas para Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Estamos finalizando aqui a nossa live, mas amanhã às 6 horas da manhã estamos de volta para mais uma porção diária da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.